Olá, seja bem-vindo a este canal Não Ultrapasse. Eu me chamo Ana Paula e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu decidi trazer um caso diferente que me chamou muito a atenção. Eu estava procurando um filme aqui na Netflix e me deparei com este caso que se chama Long Shot. Você encontra aí na Netflix na sua casa. E é um caso surpreendente de um cara que conseguiu provar a sua inocência por causa de um episódio na HBO. É isso mesmo que você ouviu. É surreal a história, é uma história muito emocionante. Se você não assistiu, primeiro, assista aqui esse vídeo nesse canal e vai no Netflix e assiste também lá, porque lá tem a entrevista real do Juan, que foi o acusado. Antes de mais nada, eu gostaria que você já se inscrevesse neste canal. Se por acaso você parou aqui de paraquedas, não conhece o canal? Saiba que este é um canal que eu gravo casos dia sim, dia não para você. Então, para me ajudar, já se inscreve porque é um canal novo. Já deixa o seu comentário também no final do vídeo dizendo o que você achou deste caso super intrigante. E também já deixa o seu gostei, tá? Porque a pesquisa sempre é intensa para trazer um conteúdo de qualidade. Mas chega de papo, então vamos para o caso de hoje? O Juan Catalán nasceu no dia 13 de maio de 1978 em Los Angeles. O pai do Juan, ele comprou uma casa no subúrbio de Los Angeles que ficava a aproximadamente 25 quilômetros de distância de Los Angeles mesmo. O Juan não era o filho mais velho, ele era o filho mais novo, e o nome do irmão mais velho de Juan Catalán era Mário. O Mário, ele se envolveu com amizades que não eram boas e entrou para a vida do crime, e o Juan acabou indo junto com ele. Então, o Mário, ele roubava carros e o Juan, ele dirigia. E por causa disso, um dia eles foram presos. E o irmão do Juan, o Mário, teve que pagar por causa do seu crime. Depois que o irmão do Mário pagou pela pena e o Juan também, eles estavam livres e viviam sua vida normalmente. No dia 12 de agosto de 2003, o Juan Catalán está na sua casa e ele liga para sua namorada pedindo que ela vá até a casa dele, que ele está com saudade, que ele quer ficar com ela. Então, por insistência dele, ela vai até a casa dele, passa a noite com ele. No dia seguinte, no dia 13 de agosto de 2003, a namorada então acompanha o Juan Catalán até o seu serviço. O Juan, ele trabalhava na oficina do pai dele, o pai dele era mecânico e ele ajudava. Quando eles chegaram no estacionamento da oficina e eles pararam o carro, o Juan desceu do carro e ao descer do carro, vários policiais já foram para cima, derrubaram ele no chão e já prenderam ele. Soube assassinar a Marta Puebla. A Marta, ela tinha 16 anos e ela foi assassinada na porta da sua casa em Los Angeles. A Marta também, ela foi uma testemunha principal no caso do irmão do Juan. Quando o irmão do Juan foi preso naquela época por roubar carros, a Marta foi uma testemunha, só que a Marta, no julgamento do irmão do Juan, disse que não tinha visto nada, que ela não sabia dizer se o Mário era realmente a pessoa que estava sendo acusado. Então a Marta teve envolvimento e também não teve, mas o caso é que ela foi assassinada. E ela levou um tiro no rosto e teve uma testemunha que disse que viu um homem hispânico entre 19 a 25 anos, de 1,70 m e 1,80 m de altura, e ele tinha cabelos pretos e um bigode. Então essa testemunha que viu o assassino fez um retrato falado, então a polícia tinha um retrato falado do assassino e eles procuraram alguém que parecia. E justamente o irmão do Mário, que é o Juan Catalán, que é a pessoa principal deste caso, ele era idêntico ao retrato falado. Então, por isso, a polícia prendeu o Juan como se ele fosse o assassino da Marta.
Quem prendeu o Juan foi os detetives Juan Rodrigues e o seu parceiro Piner. E eles prenderam o Juan e lá no interrogatório eles falaram que o Juan deveria confessar o que ele havia feito, que ele tinha matado a Marta. A testemunha inclusive reconheceu o Juan como sendo o assassino, então tudo indicava que o Juan realmente havia cometido aquele crime. O Juan, então, ele lembrou de um advogado que era muito famoso, que ele conhecia, que sabia que ele era um advogado competente, e esse advogado, gente, ele fez toda a diferença no caso do Juan. Esse advogado praticamente salvou a vida do Juan, e se não fosse pela competência dele, talvez o Juan, neste momento, nesse exato momento que eu gravo este vídeo, já estaria morto. O advogado era o Ted Melnick, não sei se é assim que pronuncia o nome. O Ted, então, fica cara a cara com o Juan e faz aquela famosa pergunta que todo advogado faz, que se ele realmente tinha matado a Marta. E o Juan foi muito certeiro em dizer que não havia matado, que ele não tinha feito aquilo, que ele jamais mataria alguém, que ele não tinha capacidade para fazer aquilo. E ele disse que naquele dia ele nem estava na cidade, que ele estava no ginásio dos Dodgers assistindo uma partida de beisebol. Ele tinha comprado uns ingressos de presente para a mãe dele, mas a mãe dele não quis ir, então ele levou a filha pequenininha, um amigo e um primo para assistir o jogo. Então ele nem estava perto da cena do crime. Mas o advogado Ted acreditou piamente nas palavras do Juan e ele prometeu, com todas as palavras também por Juan, que ele ia tirar o Juan da prisão. Agora o advogado de Juan tinha nas mãos um caso assim surreal. Ele teria que provar perante ali o juiz e a promotoria que o Juan realmente estava num ginásio de futebol. E pasmem, o ginásio tinha cerca de 56 mil pessoas. E o Ted teria que encontrar o Juan Catalã no meio de 56 mil pessoas. Gente, isso é surreal. Mas o Ted, ele era um advogado muito eficiente. Ele havia feito uma promessa, então ele vai até o ginásio dos Dodgers, pede permissão para assistir as fitas, porque é feito gravações durante os jogos, eles mostram, né, as pessoas que estão no ginásio, eles mostram a partida. E ele assiste uma partida de 3 horas, praticamente ele passa o dia inteiro para assistir uma partida de 3 horas gravada. E ele olha fileira por fileira, ele assiste todas as filmagens em câmera lenta para achar o Juan no meio daquela multidão. E por incrível que pareça, ele consegue achar o Juan com a filha. Só que, infelizmente, a imagem estava em péssima qualidade e com certeza o júri não ia aceitar aquela imagem porque não estava nítida. E aí ele dá a notícia ao Juan e diz que conseguiu encontrar ele, mas que não tem como usar aquela prova. E ele diz pro Juan se ele tem outra pista, algo para dar que ele possa investigar. E ele lembra que no dia do jogo, a fileira no qual ele estava sentado estava interditada porque estava tendo uma gravação, que ele não sabia o certo que gravação que era, mas ele viu movimentação de câmeras, então ele acreditava que alguém estava gravando algo. E aí o advogado dele, então, do Juan, vai novamente no ginásio do Dodgers e pede para ver na agenda se tinha alguém fazendo uma gravação naquele dia, naquela fileira aonde o Juan disse que estava. E então eles vão lá e procuram e realmente tinha um canal de TV que era HBO que estava gravando um seriado naquele dia. Então, mais uma vez, o Juan Catalã tinha a esperança de encontrar sua liberdade através daquelas filmagens. A HBO, ela estava filmando o episódio The Carpool Lane, que era o 7º episódio da 4ª temporada. Quem estava sendo filmado nesse episódio era um ator super famoso, o Larry David. E nesse episódio, o Larry levava uma prostituta para um estádio de beisebol, que era do Dodgers. E lá, nesse estádio, eles teriam que fazer essa gravação. Como estava vendo ali
o jogo, eles precisavam gravar no meio dos jogos, então eles interditaram ali algumas arquibancadas, colocaram figurantes, mas no meio dos figurantes também tinha os torcedores que haviam pago para assistir o jogo. Então eles não poderiam ser expulsos dali, então a gravação ocorreu ali no meio de todo mundo. E aí, então, o advogado Ted vai na HBO e pede para ter acesso a essas filmagens para ver se eles acham o Juan Catalán. A princípio, a HBO não queria liberar porque era um episódio inédito e eles queriam que eles esperassem até o dia do lançamento do episódio. Mas o advogado foi muito insistente e disse a importância que era para provar a inocência do Juan, porque senão ele iria ser condenado à morte. Então eles liberam o advogado Ted para ir até o canal da HBO e assistir o episódio junto com os produtores. Então ele passa horas e horas assistindo o episódio, vendo se eles acham alguma coisa. E já estavam na quinta filmagem, era só 7 filmagens, e até na quinta, nada do Juan. O Juan conta que no meio do jogo a filha dele pede para ele comprar doces e sorvetes. Então eles se levantam da arquibancada e vão até a banquinha para comprar ali o sorvete e os doces para a filha dele. Na hora que eles voltam, eles são impedidos de ir para a arquibancada, nas cadeiras, nas poltronas deles. E quem impede é um produtor ali da HBO. Só que os produtores não podiam impedir por muito tempo a passagem dos pagantes, né, que tinham pagado para assistir o jogo. E como o Juan já estava muito tempo ali esperando na fila, o produtor diz: pode ir, é melhor você ir, eu sei que você pagou. Então ele libera o Juan com a sua filha para voltar para sua poltrona. E na hora que ele tá voltando, ele passa bem no meio da filmagem. E nesta hora o advogado vê o Juan Catalán com a sua filha nitidamente ali na filmagem. E ele dá um pulo da cadeira, super feliz e contente, porque ele tinha conseguido achar uma prova que o Juan realmente estava no ginásio. Ele era inocente, ele estava no ginásio. Então eles levam a prova até o juiz, até a juíza na realidade, mas a prova é rejeitada porque a filmagem aconteceu às 9h45 da noite, mas o assassinato ocorreu às 10h45. Então quer dizer que o Juan tinha 1 hora. E a distância do ginásio até a casa da Marta era de 30 quilômetros. Então, era tempo suficiente para ele sair do ginásio e matar a Marta. Então, mais uma vez, o Juan vai à lona de novo, porque ele tinha a esperança, né, de ser livre. E o júri, né, ali o julgamento, onde está acontecendo, decide que a prova não é suficiente. Mas o Juan havia feito uma ligação de dentro do ginásio para sua namorada, informando que o jogo tinha acabado. Então o advogado, com uma carta na manga, decide ir até a rede telefônica. E lá a Tasha Bogias ajuda liberando os registros e confirmando que o Juan Catalán realmente estava no ginásio às 10h20 da noite, que não daria tempo para ele sair aquele horário e ir matar a Marta. Então, uma ligação comprovou também que o Juan não era o assassino. A juíza, então, em meio a tantas provas de inocência do Juan, decreta que o Juan realmente é inocente e por um triz ele não vai para a pena de morte. Nesse momento o Juan fica super feliz e contente, então ali mostra ele saindo da cadeia e ele diz que foi a melhor sensação da vida dele de ter sido liberto, de ter conseguido provar a inocência dele. Muitas pessoas dizem que graças às filmagens da HBO que conseguiu comprovar que o Juan Catalán não era o assassino, mas nem a HBO merece o crédito, nem o advogado merece o crédito.
A única pessoa que merece o crédito é o Juan Catalã, porque ele foi um cidadão de bem, não matou a Marta, ele era inocente, então ele merecia ser liberto. E realmente isso aconteceu. O Juan, ele recebeu uma indenização de $230 mil por ter passado por tudo que ele passou. E ele também ficou muito contente com o advogado. Os detetives Juan Rodrigues e o seu parceiro Painer, que haviam prendido o Juan Catalã, eles foram removidos para outro departamento. Esse caso não é um caso trágico que termina em morte, mas é um caso que termina em felicidade, apesar de tudo que o Juan Catalã passou. Graças a Deus ele conseguiu provar sua inocência e hoje ele vive super bem, feliz com a sua família. Isso também mostra como a justiça às vezes pode ser falha e culpar alguém inocente, porque se não fosse também o advogado, o empenho dele de ir atrás, de buscar, de passar horas e horas assistindo uma filmagem, o Juan provavelmente já estava morto, porque a promotora, né, que estava julgando o caso, queria pedir pena de morte por causa do assassinato da Marta. E assim, durante todo o documentário é nítido no rosto do Juan que ele está muito mal por estar ali, que ele realmente era inocente. Este foi o caso de hoje. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do caso. Se vocês acharam um caso bizarro, se vocês acharam o que a justiça deveria ter feito de diferente. Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Você teria paciência em confiar no advogado? Eu quero que vocês participem. Se você gostou, também deixe o seu like. Eu já pedi, mas vou pedir de novo. E se você não gostou, deixe o seu dislike também, porque é importante. Eu quero saber se você está gostando ou não do conteúdo. Ah, e se vocês quiserem que eu conte o caso da Marta, de como ela foi assassinada, porque o caso da Marta também foi resolvido, mas eu não vou contar aqui porque hoje é o caso do Juan. Mas se eu tiver pelo menos aqui umas 10 curtidas, eu vou fazer o próximo caso da Marta, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo caso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!